Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula, o objetivo será terminar a resolução do exame de Química e Bioquímica da ESAC, época especial, a pedido de vários subscritores. Caso não estejam recordados, eu dividi a resolução em 3 vídeos, pois este exame tinha 3 temáticas distintas, então fazia sentido fazê-lo. Então vamos terminar com a componente da bioquímica e eu vou dar seguimento à numeração dos exercícios, ok? Vamos então para o exercício número 10, que seria o seguinte. E este exercício número 10 tem 2 alíneas, portanto começamos com a alínea A, que diz o seguinte. A trialose é um disacarídeo não redutor constituído por unidades de glucose D-alfa. Representa a estrutura da trialose. Bom, dizem-me que é um disacarídeo, acima de tudo, portanto terá 2 monossacarídeos e constituído apenas por unidades de glucose D-alfa. E é não redutor. Isto é muito importante. Vamos então começar com calma e então eu vou representar aqui a glucose, D apenas. Vejam que ela é derivada de uma aldose, portanto C duplo H, e agora tem 6 carbonos, está bom? Ora, aqui está. Bom, a glucose é escrita da seguinte forma: OH, H, OH, OH à direita, portanto à esquerda. Lembrem-se que se o OH está de um lado, o H tem que estar do outro, portanto será simples de sistematizar. Bom, nós vamos ao último carbono assimétrico, que é este carbono aqui, o número 5, e vemos que o OH está para a direita. Portanto, verificamos que se trata da glucose D. Pronto. E pedem-me unidades de glucose D-alfa. Portanto, eu vou aqui fazer a primeira reação. E a primeira reação, já sabem, vai envolver o carbono da funcionalidade de aldose ao último carbono assimétrico. Portanto, vejam, eu vou passar a ter na mesma os 6 carbonos, não é? 4, 5, 6. O sexto mantém-se. Só que agora o quinto sofre a seguinte reação. Vejam que a dupla do oxigênio entre o carbono e o oxigênio quebra e este oxigênio vai ligar ao carbono número 5. E este OH sai. E como a glucose é alfa, o OH fica à direita. Tá bom? O H permanece no mesmo sítio. A partir daqui tudo fica igual. Chamamos a isto de reações de isomerização, visto que o composto mantém-se com o mesmo número de átomos, apenas estão reorganizados de outra forma, tá bom? Não se esqueçam disso. Então temos aqui uma glucose D-alfa. Só que é usual nós aprendermos a representá-las, eu já estou aqui a ver o espaço para ver se consigo fazer, representá-las numa forma cíclica. E por ser uma aldose, nós temos muito hábito, segundo as regras de representação de Haworth, representá-la num hexágono, com o oxigênio no vértice superior direito. E a partir daqui, desculpem lá, este hexágono, está bom, mas acho que dá para entender. A partir daqui, vejam, eu começo a numerar à direita do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5. E agora a regra é muito simples. Os OH à direita ficam para baixo. Inclusive é o alfa será para baixo e o H para cima. E a partir daqui, vejam, OH à direita para baixo, H para cima. H à direita para baixo, OH para cima. OH à direita para baixo, H para cima. E o último tem sempre a seguinte regra. O CH2OH fica sempre em cima. E então, por exclusão de partes, fica o H em baixo. Pronto, e estas são as regras de representação cíclica de Haworth num anel hexagonal, nomeadamente para as aldoses, como é o exemplo da glucose. Temos então aqui uma glucose D-alfa igualmente. Reparem que estas duas representações são semelhantes. Apenas representamos a forma cíclica para dar mais, digamos que mais... é mais bonito até e mais fácil de representar, tá bom? Pronto. Mas isto é uma glucose D-alfa e pediram-me a estrutura da trialose, que são 2 unidades de glucose D-alfa reagindo uma na outra. Não me dizem a ligação, mas dizem-me que este açúcar, este disacarídeo, é não redutor. Portanto, as funcionalidades têm que estar as duas a reagir uma na outra. Vejam que eu tenho claramente a funcionalidade no carbono 1. Recordem, funcionalidade hemiacetal, porque vem de uma aldose. Consultem as videoaulas referentes à bioquímica inicial, na componente da estruturação de hidratos de carbono, e vão perceber aquilo que eu estou aqui a dizer. Portanto, eu vou fazer reagir as duas. A questão é que eu vou ter que rodar a molécula.
Tá bom? Ora, como é que eu irei rodar a molécula? É indiferente. Vocês podem rodá-la simplesmente como se virassem a folha, ou podem rodá-la circularmente. Eu normalmente tenho o hábito de a rodar circularmente, mas tudo bem. O que é certo é que a primeira pode permanecer. Vejam. A primeira é assim, certo? Portanto, o OH está para baixo. A segunda, como eu a vou rodar, vai ter o O deste lado. E vejam que terá o OH para cima, portanto eu vou ter a seguinte reação. Carbono 1 com carbono 1. Tudo o resto se vai manter. Se calhar eu represento para vocês não terem dúvidas, mas não seria necessário, porque acaba por ser igual. Vejam aqui um OH e aqui um H. Aqui o H e o OH em cima. Aqui o OH em baixo e o H em cima. E aqui é aquela questão do H em baixo para ficar o CH2 ou H em cima. Deste lado, se calhar é um pouco mais complicado de fazer o raciocínio. Mas vamos ver se conseguimos. Imaginem-na rodada. Portanto, eu agora estou neste. O H para baixo, aqui tem que ser para cima. E o H para baixo. Aqui era o H deste lado e o H para cima. Aqui, novamente, é o OH para cima e o H para baixo. E aqui tem que levar um H, porque fica o grupo CH2 ou H de fora. Tá bom? E este é o meu composto denominado trialose. Lá está, um disacarídeo constituído por duas unidades glucose D-alfa sem propriedades redutoras. Não redutor, ou seja, as duas funcionalidades reagem entre si. Espero que não tenha havido dúvidas. Esta era a linha A do exercício número 10. Vamos abrir uma nova página para avançar para a linha B. Vamos aqui ver. Ora, a linha B pergunta a solubilidade em água deste composto. Reparem, se for um polissacarídeo, muito dificilmente terá solubilidade em água. Ainda assim, vemos alguns que têm. Alguns têm, outros não, atendendo à configuração. Mas, visto que este disacarídeo é pequeno e tem OH para fora da molécula, é claramente solúvel, porque vejam, há aqui dois pressupostos que devemos cumprir. Primeiro, têm de existir elementos eletronegativos e hidrogénios para existir solubilidade em água. Tá bom? E eu vou dar dois exemplos, se bem que o primeiro é o que importa. OH, para o caso que aqui estamos, ou mesmo NH2. Porque o N também é. E há mais, ok? Muito mais. E aqui claramente que temos OH. Só que agora há um segundo pressuposto. Esses grupos, esses elementos, têm de se encontrar disponíveis, muita atenção, disponíveis para interagir com a água, com os elementos da água. Porque muitas vezes a molécula até tem estes elementos, só que eles não se encontram disponíveis e então a molécula acaba por ser insolúvel. Neste caso, não só temos os grupos OH, como eles estão disponíveis para interagir com a molécula da água, formando pontos de hidrogênio e assim verificando a solubilidade do composto em água. Certo? A justificação está aqui verificada. Bom, vamos então avançar para o exercício número 11. Eu vou fechar esta página porque eu não vou ter espaço. Ainda por cima, este tipo de matérias com a minha letra acaba por ser um pouco difícil de representar e preciso de uma página grande. Portanto, o exercício 11 diz o seguinte, vejam. Representa a estrutura de um fosfoglicerídeo, que entre nós eu costumo chamar-lhe um fosfoglicerídeo, mas isto é entre eu e ele, que já temos muitos anos disto, tá bom? Vocês que estão a ver pela primeira vez ou pouco mais, cuidado com as intimidades. É fosfoglicerídeo para quem ainda não tem intimidade com o composto, tá bom? Aqui, pronto, passando a piada, continuando. Representa a estrutura de um fosfoglicerídeo que, por hidrólise completa, origina ácido oleico, ácido láurico e etanolamina, para além de outros produtos de hidrólise ácida. Ora, claro está, porque aqui não é o objetivo do professor mostrar que um fosfoglicerídeo é constituído por um ácido fosfatídico, que não é mais do que um glicerol, mais um ácido fosfórico, etc, etc. Bom, se calhar é importante entender aqui uma coisa. Eu, para ter um fosfoglicerídeo, tenho que ter um glicerol, CH2OH, CHOH,
CH2OH. A este glicerol vou ter que reagir um ácido fosfórico, H3PO4. E terei de reagir agora 2 ácidos gordos. Eu vou aqui colocar 2 ácidos gordos, se bem que se eles podem ser diferentes, como é aqui o caso, e ainda uma molécula polar. Molécula polar. É o conjunto destes compostos que geram um fosfoglicerídeo, ou então, para mim, um fofoglicerídeo, como eu adoro chamar, e desculpem, mas acho que fica mais, ora, como parece, não é? Fofo. Mas continuando. Reparem então que estes 2 compostos formam um composto chamado ácido fosfatídico. Ou seja, CH2OH, CHOH, CH2O, P-O, OH, OH. Mas a estes compostos eu vou ter que representar ainda o que falta, não é? E o que falta é os 2 ácidos gordos, e reparem que agora é muito importante verificar que me dão o ácido oleico, aquele que se encontra na constituição do nosso éster muito conhecido chamado azeite, ok? E o ácido láurico, C12. Ora, um é insaturado, porque tem uma dupla ligação, pelo menos, e o outro é saturado. Daí não ter duplas e representar-se apenas com o C e o número de ligações. Recordem que em baixo coloca-se o número de carbonos e em cima coloca-se o número de ligações. Portanto, aqui 12 carbonos, aqui 18 carbonos com uma dupla no carbono 9, que é sempre 9-10, nunca é 8-9. Tá bom? É sempre o que lá está e o seguinte. Então vejam este aqui. Eu costumo representá-los ao contrário, HOOC. Recordem que o ácido gordo não é mais do que um ácido carboxílico. Tem a de ter um número de carbonos igual ou superior a 4. Portanto, HOOC, CH2 7 vezes, HC dupla CH, CH2 7 vezes novamente e fecho com o CH3. Vou somar o ácido láurico, que é um... Eu aqui vou manter-me fiel à minha metodologia. Portanto, HOOC, CH2 10 vezes CH3, cá estão os 12 carbonos, e mais a etanolamina, HO, CH2, CH2, NH2. Ora, cá está. E então, eu vou aqui aproveitar este espaço para representar finalmente a minha estrutura do meu fosfoglicerídeo. No teste apenas pede a estrutura. Daí muitas vezes vocês perguntarem, então, e será que é preciso apresentar a reação toda? Bom, não é porque só pede a estrutura, mas é muito estranho alguém apresentar apenas a estrutura sem fazer este cálculo introdutório. Parece que decoraram, não é? E quando é uma fórmula geral, podem decorar. Agora, neste caso, é muito difícil convencer o professor de que fizeram de cabeça ou qualquer coisa. Devem sempre apresentar a resolução. Vejam que ao CH2O eu vou reagir o primeiro ácido gordo. Calha ser este porque é o que vem primeiro, também aqui não há grande preocupação. CH2O, C dupla O, e a partir daqui CH2 7 vezes, HC, nunca metam CH, metam HC porque a dupla vem no C, não vem no H. CH, CH2 7 vezes, CH3. Bom, agora é um CHO, C dupla O, e a partir daqui meto o ácido láurico. Portanto, reparem que é um CH2 10 vezes CH3. E por fim, tenho CH2O, P dupla O, aqui em baixo leva o OH, e a este O eu vou ligar a molécula da etanolamina. Portanto, fica CH2, CH2, NH2. Por favor, consultem as videoaulas referentes a reações químicas de química orgânica para perceberem ao pormenor este tipo de reações, porque aqui não terei tempo de o pormenorizar, tá bom? Peço desculpa por isso, mas aqui o âmbito é resolver o exercício. Já está mais vocacionado para quem até estudou alguma coisa, já tem algumas bases, apenas quer ver a resolução, tá? Ora, vamos aqui fazer apenas um balanço. Reparem que é isto que é pedido, mas vamos ter atenção. Quando eu ligo o ácido fosfórico ao glicerol formando o ácido fosfatídico, eu liberto uma água. Cada ácido gordo também faz libertar uma água, e a etanolamina também. Portanto, eu terei aqui mais 4 águas, tá? Isto se eu quisesse apresentar os produtos finais. No entanto, o que me interessa é a representação do fofoglicerídeo. Agora compreendem o porquê de eu lhe chamar fofo.
Vejam como é belo. Eu adoro estas representações. Não sei se vocês gostam, mas eu acho lindo. E cá está o que era pedido no exame. Portanto, aqui não colocando as 4 águas, eu penso que não descontaria nada, tá bom? Está resolvido. Podemos avançar para o próximo. Já agora, curiosidade. Este fosfoglicerídeo é constituído por um ácido gordo insaturado, porque tem pelo menos uma dupla ligação entre carbonos, e um ácido gordo saturado, porque não tem duplas ligações entre carbonos, tá bom? E o exemplo de triglicerídeos constituídos apenas por ácidos gordos saturados são as gorduras. Se pelo menos um deles for insaturado, já estamos em óleo. Estou apenas a misturar um pouco, se calhar baralho-vos. Esqueçam o que eu disse, era apenas uma curiosidade. Vamos avançar para o exercício número 12, que tem 3 alíneas. Portanto, eu vou aqui colocar, e o exercício número 12 fala-nos de proteínas, tá bom? E a linha número A diz: escreve a estrutura de um tripeptídeo à sua escolha. Bom, eu gosto muito da glicina e da alanina como aminoácidos, portanto, vocês já vão ver porquê. Um aminoácido de estrutura geral representa-se assim, vejam. H2N, C, H em cima, CO ou H em baixo. Porquê que se chama aminoácido? Porque tem um grupo amino e um grupo ácido. Só por isso. E aqui tem o R. E é muito engraçado porque a glicina tem o RH e a alanina tem o R CH3. São os mais simples. Portanto, acaba até por ser um bocadinho fácil de entender, tá bom? Já o ácido aspartico, por exemplo, posso usar o ácido aspartico como último, já tem um CH2COOH. Lá está, uma componente ácida, daí chamar-se ácido. Reparem que eu escolhi estes aminoácidos, já há 20 aminoácidos, portanto, vocês tinham mais 17 para escolher, e aqui dava a escolha. Agora, por favor, não inventem, tá bom? Tenham atenção. Ora, a questão é que um tripeptídeo é um composto gerado pela reação de 3 aminoácidos. Não se pode chamar proteína. Proteína tem muitos aminoácidos, é uma macromolécula. Nós ainda estamos nos peptídeos. E o tripeptídeo tem apenas 3 aminoácidos. A reação faz-se da seguinte forma. Eu tenho o H2NCH e depois já o COOH. Eu vou manter o C duplo O, mas depois o OH sai com o H do N e fica só o N aqui e o H vem para baixo. E agora eu continuo com o CH, C duplo O, novamente N, H para baixo, CH, e aqui vou terminar finalmente com o CO, OH. Vejam uma coisa interessante, vejam que eu tenho aqui os 3 aminoácidos. Terei então que somar 2 águas pelo facto de ter ocorrido 2 reações. 3 aminoácidos, apenas 2 reações. Já agora a ligação que une todos estes aminoácidos, muito importante, esta reação C-O-N é uma ligação amida ou, se preferirem, peptídica. Cá está a ligação peptídica ou amida. Química orgânica, videoaulas de química orgânica, e vejam o que eu estou aqui a explicar mais ao pormenor. Não se esqueçam. Vou só aqui terminar substituindo os R's aqui por H, aqui por CH3 e aqui por CH2COOH. Pronto, tão simples quanto isto. E a partir daqui, o exercício estava terminado. A linha B pede para explicar a solubilidade do tripeptídeo em função do pH. Ora, cuidado. Eu tenho que analisar o que é que poderá acontecer com este meu aminoácido. Bom, aminoácido não, com este meu tripeptídeo. A verdade é que quando eu faço variar o pH, eu posso atingir o ponto isoelétrico dos aminoácidos, e neste caso do tripeptídeo. E o ponto isoelétrico é quando o meu composto se encontra numa forma capaz de se agarrar a algo, com as cargas à amostra, como eu costumo dizer, com os íons, e então capaz de precipitar, ou seja, de deixar de ser solúvel. Portanto, temos de ter algum cuidado com o pH. Nós temos aqui, nas cadeias laterais destes aminoácidos, eu sei que este aminoácido tem uma cadeia lateral H, que era aquele R, não é? Aqui tem o CH3, mas aqui tem o COOH, nesta cadeia lateral. Eu sei que nas pontas tem o NH2, que confere basicidade, mas tem o COOH, que confere acidez. Ora, como tem 2 grupos COOH, este composto vai ser mais sensível ao ácido. Ou seja, este composto, se quisermos chamar, vai acabar por ser mais ácido.
Tá bom? E então, a variação do pH será mais sensível na gama ácida do que na gama básica. No entanto, o que eu vos quero chamar aqui a atenção é que, face ao seu tamanho, nós devemos sempre ter a preocupação de tentar com que o aminoácido se encontre numa gama de pH neutra. Atenção, os aminoácidos, os peptídeos, as proteínas encontram-se no nosso organismo. O pH do sangue do nosso organismo ronda os 7,5 aproximadamente, desculpem-me agora a imprecisão, mas ronda esse valor, que é um valor aproximadamente neutro. Portanto, nós temos que ter em consideração que o pH, ok, ele aqui vai ser muito mais sensível à parte ácida do que à parte básica, é verdade, mas ainda assim devemos ter a preocupação de considerar que este peptídeo será solúvel numa gama neutra e poderá perder essa capacidade de solubilidade numa gama quer ácida, quer básica. Muito por aquilo que eu vos expliquei. Muito pelo facto de ter estes grupos. Vejam, se eu perder um H, certo? O que vai aqui acontecer, pelo facto de ele ser ácido, é que eu vou ficar com CO ao menos. E então, faça um cation, vou ter tendência a precipitar esta molécula. Se ficar básico, vai receber o H+, do... Bom, vai acabar por ficar aqui com o NH3+, certo? Porque capta um H+. Lembrem-se da definição de ácido por parte de Lauren Bronsted, que diz que ácido é aquele que liberta H+, base é aquela que capta H+. Vejam que este NH2 pode captar o H+, e fica NH3+. E então capaz de ligar a aniões. Portanto, não convém variar o pH nem para muito ácido nem para muito básico. No entanto, claramente ele é mais sensível ao ácido, porque se acidificarmos o meio, ele perde logo 2 Hs. Enquanto que se o basificarmos, ele apenas ganha 1. Não sei se me faço entender. Portanto, ele será mais sensível ao pH ácido, mas de qualquer das formas manter o pH neutro. Portanto, claramente que para pH neutro, o tripeptídeo é solúvel, certo? Mas, quer para pH ácido e principalmente para o ácido, maior para o ácido, mas quer para pH básico, quando vou só pôr aqui uma setinha para dizer que não é tanto como no ácido, o tripeptídeo poderá e deixará com certeza de ser solúvel. Pela razão que vos expliquei, se basificarmos o meio, este grupo NH2 capta um íon, um próton, fica NH3+, e pode ligar a aniões. Se acidificar, perde logo 2 Hs e fica com CO ao menos em duas partes e pode precipitar captando um cation. Tá bom? Esta era a justificação necessária para responder a esta pergunta. Vamos à linha C. A linha C é muito extensa teoricamente. Confesso que torna-se complicado para mim, ainda por cima, para vocês pior ainda, porque tenho que depois interpretar a minha letra, mas eu prometo esforçar-me a desenhar a letra de forma minimamente perceptível, mas eu também vou lendo aquilo que vou dizendo, tá bom? Mas confesso que me custa um pouco, visto que é complicado. Eu compreendo para vocês, depois perdem motivação quando a letra não é assim muito bonita, mas tudo bem. A linha C diz, e acabamos as proteínas por aqui. Descreva a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária da proteína. Ora, eu aqui considero a proteína no seu geral e não uma qualquer em particular. Portanto, a estrutura primária o que é? A estrutura primária não consiste em mais do que... Eu vou aqui colocar as estruturas, está bom? Estruturas. Bom, e vejam. A primária consiste em quê? Consiste na sequência de aminoácidos. Consiste na sequência de aminoácidos de cadeias polipeptídicas. De cadeias polipeptídicas sem que considere o arranjo espacial. Sem que considere o arranjo espacial. E aqui não há nada mais a dizer, é este ponto final. Já a estrutura secundária consiste em quê? Bom, consiste
E aqui já no arranjo espacial, local dos átomos da cadeia principal apenas. Da cadeia principal. Sem considerar a conformação das suas cadeias laterais. Ou, por outras palavras, as suas relações com outros segmentos. E aqui, face à solubilidade em água, eu não resisto em dizer que existem duas. Solúvel em água é a estrutura na forma de folha plissada, tá bom? Portanto, formam uma folha plissada. E podem consultar isto nas videoaulas referentes às proteínas. Insolúvel em água tem uma estrutura helicoidal ou em hélice. E é fácil ver. A folha plissada é mais fraquinha e os OH estão todos à volta, capazes de interagir com a água, formando pontos de hidrogênio. A estrutura helicoidal, como é muito tensa, precisa que os OHs da molécula estejam a interagir entre si, formando pontos de hidrogênio. Então, os OHs não estão disponíveis para a água. É um caso em que existem grupos com elementos eletronegativos e hidrogénios, mas eles não estão disponíveis para a água. Estão a ligar entre si para que esta estrutura helicoidal muito tensa se aguente. Tá bom? E este é o resumo que eu podia fazer, de maneira assim simplificada, mas de forma a que se entenda, da estrutura secundária. Tá bom? Vamos à estrutura terciária. E quanto à estrutura terciária, vou tentar levar a mesma ordem de ideias. Portanto, vou aqui colocar terciária. Basicamente consiste novamente no arranjo, ok? Só que agora é no arranjo de todos os seus átomos no espaço. De todos os seus átomos no espaço. Sem considerar, ainda há aqui algo que não é considerado, as suas relações com moléculas ou subunidades vizinhas. Portanto, estamos a ver mais longe possível a mesma proteína e não proteínas vizinhas e as interações que elas estabelecem entre si. Também aqui, solúvel em água, temos um tipo de estruturas. Solúvel em H2O. E insolúvel em H2O temos outras. Vejam, solúvel em H2O temos as chamadas globulares. E insolúveis temos as chamadas fibrosas, tá bom? Globulares, conjunto de folhas plissadas, fibrosas, conjunto de representações helicoidais. Para terminar, terminamos com a estrutura quaternária. E o que é a estrutura quaternária? Bom, a estrutura quaternária basicamente consiste no arranjo das suas subunidades no espaço e no conjunto dos respectivos contactos e interações intersubunitárias. Sem considerar, obviamente, a geometria das subunidades. Sem considerar, obviamente, a geometria das
subunidades. Tá bom? É muito importante. Bom, também aqui é importante dizer que as estruturas quaternárias diferem do tipo de proteína, mas já vimos que as anteriores também, não é? Eu aqui vou colocar novamente solúvel em água e vou colocar insolúvel em água. E vamos ver a diferença. As solúveis em água são novamente globulares. É o conjunto das globulares da estrutura terciária que formam novamente proteínas globulares. Formam glóbulos. Glóbulos. Tá bom? Dímeros, tetrámeros, polímeros no geral. Conjuntos de estruturas globulares terciárias. Já as insolúveis formam tranças de 3 ou 7 cabos. São um conjunto de fibras que, por sua vez, são um conjunto de estruturas helicoidais. Tá bom? Fiz-me entender. Olhando aqui para a questão, penso que descrevi de forma mais abrangente possível. É sempre óbvio que há algo a mais a dizer. Se quiserem completar melhor com alguma bibliografia, tudo bem. Eu não tenho agora de cabeça o nome, mas consultem as videoaulas referentes à bioquímica que eu aconselho bibliografia muito boa. Muito boa. Acredito que possa haver melhor, mas eu tenho 2 livros especialmente muito bons sobre bioquímica e recomendo a todos. Mas eu depois procederei ao aconselhamento dessa bibliografia, até porque é por aí que eu também estudo, porque nem tudo aquilo que nós sabemos, aprendemos dos professores, também tivemos que pesquisar à parte e pronto, era bom que tudo o que aprendêssemos viesse dos professores, porque assim poupava imenso trabalho, acreditem. Mas pronto, está o exercício resolvido. Vamos avançar para o exercício número 13, e embora seja o penúltimo, porque só há 14, só o 14 tem 3 alíneas, portanto ainda faltam 4, tá? É uma maneira simpática de dizer, ainda vão ter que ouvir mais um bocadinho se querem entender a resolução do exame todo, mas tudo bem. Vamos então avançar para o exercício número 13. O exercício número 13 envolve algumas continhas, tá bom? Algumas continhas que não são assim nada por aí além, ainda assim, mas quer dizer, se calhar nem são precisas contas. Vamos ver. É um cálculo de rendimentos, mas iremos ver. Calcula o rendimento energético traduzido em ATPs obtido pelo metabolismo completo de uma mole de glicose. Ou de glucose. Eu prefiro dizer glucose, mas tudo bem. Ora, aqui não tem assim muito que se lhe diga, se formos sinceros. Temos, sim, é que ter uma noção dos passos. Vejam, eu quero o rendimento de uma glucose. Então eu sei que a glucose, para obter rendimento dela, vai entrar naquilo a que chamo a glicólise, um conjunto de 10 passos onde eu vou obter algo. Tá bom? Eu não quero deduzir aqui os passos, porque eu creio que nenhum professor de nenhuma universidade vos iria exigir tal coisa. No entanto, consultem as videoaulas de bioquímica que terão lá os passinhos todos e poderão analisá-los, tá bom? Para terem uma ideia muito rápida, nós temos uma glucose D-alfa que, através de uma enzima chamada fosfoquinase, gastando energia para que isso aconteça, se transforma numa glucose 6-fosfato. A glucose 6-fosfato passa a uma frutose 6-fosfato através de uma reação de isomerização, se assim quisermos chamar. Depois, a frutose 6-fosfato, gastando mais energia, passa a uma frutose 1,6 difosfato, ganhando mais fósforo. Mais uma vez, uma fosfoquinase, aqui uma fosfofrutoquinase, como enzima. Depois, muito importante, esta frutose 1,6 difosfato acaba por se transformar numa dihidroxiacetona fosfato 7, ou 7-fosfato, mais um gliceraldeído 3-fosfato. E a verdade é que depois, a partir daqui, a coisa complica, porque a dihidroxiacetona fosfato vai acabar por se transformar também num gliceraldeído 3-fosfato. Então eu passo a ter 2 gliceraldeídos 3-fosfato. E depois, a partir daqui, tudo o que eu disser será a dobrar porque eu tenho 2, não é? Portanto, cada gliceraldeído 3-fosfato vai transformar-se em ácido glicérico 3-fosfato, que depois se transforma em ácido glicérico 1,3 difosfato. A partir daqui, o ácido glicérico 1,3 difosfato transforma-se no ácido fosfoglicérico e o ácido depois fosfoglicérico passa a ácido 2-fosfoglicérico, porque a parte componente do fósforo passa do carbono 1 para o 2, e a partir daqui dá-se uma reação onde o ácido 2-fosfoglicérico se transforma em ácido fosfoenol pirúvico no equilíbrio cetoenólico e, por fim,
esse ácido fosfoenolpirúvico dá o ácido enolpirúvico, no tal equilíbrio que eu vos tinha dito, que origina, numa reação de equilíbrio cetoenólica, o ácido pirúvico. E, como eram 2 gliceraldeídos 3-fosfato, não sei se recordam, tínhamos 2 ácidos pirúvicos. Portanto, a glucose, através da glicólise, origina 2 ácidos pirúvicos. Tanta coisa, quando na realidade apenas nos interessava isto, não é verdade? Mas pronto, tudo bem, não há mal nenhum. E a partir daqui é importante verificar que estes 2 ácidos pirúvicos são importantes, mas atenção, porque não são só 2 ácidos pirúvicos que são originados. Se nós fizermos o balanço total, nós acabamos por verificar que, para além dos ácidos pirúvicos, temos também 2 ATPs e temos também 2 NADH. NADH2. Bom, só para terem uma noção, na cadeia respiratória, o NADH2 gera 3 ATPs e o FADH2 gera 2 ATPs. Muita atenção, isto é na cadeia respiratória, tá bom? Portanto, aqui na verdade tenho logo 8 ATPs em vez de 2 mais 2 é NADH, mas acho que dá para entender. A partir daqui, os ácidos pirúvicos vão para um processo chamado glicólise aeróbia. É isto que nos distingue como seres aeróbios. Glicólise aeróbia. E esta glicólise aeróbia, depois de também um conjunto de 2 passos complicados, também não sei se adianta aqui explicitá-los, reparem, descarboxilamos o ácido pirúvico formando o acetaldeído. Mais CO2, é libertado CO2. Depois a esse acetaldeído adiciona-se uma coenzima A e obtém-se uma acetil coenzima A. Portanto, cada ácido pirúvico gera isso. Eu vou já aqui colocar o resultado dos 2, tá bom? Portanto, 2 acetil coenzima A mais CO2, que aqui não me interessa para termos energéticos, mas mais 2 NADH, tá bom? Era só um para cada, mas eu tenho 2 ácidos pirúvicos, não se esqueçam. Bom, a partir daqui então, eu acabo por saber que a minha glucose já vai em 2 acetilcoenzimas A, 4 NADH, 2, e pronto, e ainda 2 ATPs, tá bom? Eu depois já faço a soma no fim. A partir daqui, o que é que eu tenho de saber? Tenho de saber que cada acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. E então aqui, meus amigos, eu não vos vou enunciar o ciclo de Krebs, portanto, eram mais 8 passos, seria complicado e... Não sei se vocês iriam gostar. Quer dizer, não sei. A acetilcoenzima A também é rápido. A acetilcoenzima A nós adicionamos o ácido oxaloacético e obtemos o ácido cítrico mais uma coenzima A. Ao ácido cítrico obtemos, através de uma desidratação, o ácido cis-agonítico. Cis porque é um isómero. O isómero cis também podia ser o isómero trans. Depois, ao ácido cis-agonítico, hidratamos para obter o ácido isocítrico. Tá bom? Tem uma funcionalidade de álcool secundário, não sei se estão a visualizar. Por favor, consultem as videoaulas de metabolismos na bioquímica, tá bom? Depois desse ácido isocítrico, nós, através de uma oxidação, obtemos o ácido oxalosuccínico. Bom, e a partir daqui descarboxilamos e desidrogenamos. Até que acabamos, descarboxilamos, desidrogenamos e desidratamos, até que acabamos por obter como produtos simplesmente NADH, FADH, ATPs, CO2 e água. Nada mais do que isto. Portanto, eu vou já aqui colocar a dobrar, porque eram 2 acetilcoenzima A, tá bom? Cada acetilcoenzima A gera 3 NADH2, portanto, 6 NADH2, mais, ora, 1 FADH2, portanto 2, porque é a dobrar, FADH2, mais, era um ATP, portanto vamos ter 2 ATPs. Reparem que CO2 e água não interessa para o facto do cálculo energético apenas, tá bom? Portanto, e aqui eu teria a acetilcoenzima A e a partir daqui posso então chegar ao produto final. Tão simples quanto isto. Vamos ver se dá os 38 com que lidamos diariamente. Vamos ver. Eu tenho já estes valores, portanto vou somar isto a isto e vou somar também a isto. Não se esqueçam. Portanto eu vou obter 6 e 2, 8 e 2, 10. 10 NADH2 mais
FADs são só 2, portanto 2 FADH2, mais quantos ATPs? 2 e 2, 4? 4 ATPs? Deixem cá ver. Ora, 12. Está aqui. Portanto, eu vou colocar aqui 4 ATPs. Não sei se me está a faltar algo. Já aqui vou ver. Reparem que cada NADH tem 3. Cada FADH tem 2. Portanto, 3 vezes 10, 30. 2 vezes 2, 4 e 4 e 30. 34 e 4, 38. Cá estão os 38 ATPs. E agora é assim, por cada mol de glucose. Está bom? Por cada mol de glucose. Portanto, a pergunta do exame pedia: calcula o rendimento energético traduzido em ATPs obtido pelo metabolismo completo de uma mol de glucose. Portanto, o metabolismo foi completo num ser aeróbio, como eu considerei desde o início, sem que me o pedissem, porque é o normal. Portanto, cá está, calculado 38 ATPs por cada mol de glucose. Fiz-me entender? E o exercício estava assim terminado e podemos agora avançar para o exercício número 14. Ora, o exercício número 14 tem 3 alíneas. Vamos aqui ao 14A, já, que pede o seguinte. Representa a estrutura dos corpos cetónicos. Ora, os corpos cetónicos são muito importantes. Muito importantes mesmo. Portanto, acaba por ser interessante verificar esta temática. Porque nem sempre é engraçado. Nós quando ingerimos glucoses, hidratos de carbono, já vimos que formamos acetilcoenzima A. Quando ela não pode ser transformada no ciclo de Krebs em energia, há problemas, porque ela pode transformar-se num corpo cetónico. Está bem que há corpos cetónicos importantes para o nosso organismo, mas o excesso dos corpos cetónicos pode levar-nos à morte, através do aumento da pressão osmótica. Bom, como corpos cetónicos temos o ácido acetoacético, ou seja, CH3, C duplo O, CH2, C duplo O, OH, ácido acetoacético. Temos também o CH3C, OH, e aqui H, CH2, C duplo O, OH, que é o ácido beta-hidroxibutírico, e por fim temos a acetona, CH3, C duplo O, CH3, chamada propanona nomenclatura opaca. Cá está. E a pergunta estava respondida. A linha B, a linha 14B, o que é que diz? Justifica a formação do ácido acetoacético a partir de moléculas de acetilcoenzima A. Pois, mais exercícios sobre metabolismos, mas já estamos um pouco habituados. Aqui sim, temos que fazer mesmo as reações, mas também não é grave. Vejam que eu junto duas moléculas de acetilcoenzima A. Quando a acetilcoenzima A não pode ir ao ciclo de Krebs, o que acontece é que ela acumula. E ao acumular, cada par de acetilcoenzima já forma isto que aqui vamos ver. Que é grave, tá bom? Cá está. O acetoacetilcoenzima A, melhor dizendo, CH3, C duplo O, CH2, C duplo O, SCOA, mais uma coenzima. Nós não escrevemos a estrutura da coenzima, apenas escrevemos assim para simplificar. Ora, a partir daqui dá-se uma hidrólise. E esta hidrólise o que é que faz? Faz que este composto, reparem, eu estou apenas a considerar este agora, este composto se transforme no tal ácido acetoacético, como é pedido no enunciado. Tá bom? Portanto, o meu CH3, C duplo O, CH2, C duplo O, OH, mais uma nova coenzima. Mas isto foi graças à hidrólise que aqui ocorreu, tá bom? Penso ter feito entender. Reparem que a água separou-se em H+, mais OH-. O H+, foi... Esta molécula se isou aqui. O H+, veio para aqui.
e o OH- ficou aqui. Tão simples quanto isto. E obtivemos o tal composto chamado ácido acetoacético. Ácido acetoacético, ok? E a coenzima A. E está respondida à linha B. Vamos terminar com a última página, resolvendo a última linha. Vejam, é a 14C, que pede o seguinte: prevê a solubilidade dos corpos tónicos no sangue e justifica em função da sua estrutura. Ora, pois bem, já vimos que os corpos tónicos são solúveis no sangue. São solúveis no sangue. Tenham aí atenção, porquê? Por causa da sua estrutura. Tem os grupos OH, o eletronegativo com o composto que acaba por ser também o hidrogênio, e então conseguimos que haja solubilidade, mas para além disso verificamos também que é aceitável no sangue um teor. É muito importante verificar assim. Por favor, tenham isto em consideração. O teor de corpos tónicos que é aceitável no nosso organismo, porque reparem que se assim não for, se não houver um limite máximo, é complicado. É aceitável 1 mg por cada 100 ml de sangue. 1 mg de corpo tónico por cada 100 ml de sangue. Ora, quando a quantidade é elevada, então aí poderá haver problemas, quer de solubilidade, quer de outras questões, que poderão levar ao aumento da pressão osmótica e assim ao rebentamento dos glóbulos vermelhos, das hemácias e até outros problemas mais graves. O que é certo é que pode mesmo levar à morte. Portanto, este é o valor limite de corpos tónicos no nosso sangue. De qualquer das formas, tenham muita atenção, porque há corpos tónicos que acabam por ser muito importantes. Tá bom? Por exemplo, o ácido acetoacético e o ácido beta-hidroxibutírico são muito importantes no nosso organismo, mas não excedendo esta concentração. Já a acetona, embora não seja importante, como é muito volátil, facilmente nós a expelimos pela respiração, que acaba também por ser não muito grave. Mas lá está, por favor, sem grandes concentrações, não poderá haver problemas. Que problemas? Problemas porque são ácidos, e se são ácidos podem abaixar... Desculpem, abaixar fica bem. Podem baixar o pH do sangue. São ácidos fortes. O sangue tem uma capacidade de tampão, mas que apenas resiste a pequenas concentrações. E se as concentrações forem muito elevadas, acontece aquele fenómeno que se estuda na enfermagem e na medicina, que é a acidose. Ou seja, temos compostos ácidos em excesso no nosso organismo e se baixa o pH do sangue, o sangue atinge o seu ponto isoelétrico e os glóbulos vermelhos, o próprio sangue, coagula. E então deixa de haver circulação do sangue no nosso organismo. A partir daí, tudo aquilo que é a principal função do sangue deixa de fazer sentido. Deixa de haver o transporte de oxigênio para o cérebro, disto para aquilo, etc, etc. E então nós acabamos mesmo por entrar em maus lençóis. É muito grave. Muitas vezes isto deve-se à doença dos diabetes, mas poderá dever-se a outros problemas. Mas normalmente aos diabetes. Reparem que os diabetes consistem num problema ao nível da falha na insulina. A insulina é responsável pela ativação da enzima fosfoquinase, que consegue transformar as glucosas em ácidos pirúvicos, consegue armazenar a glucose quando não é preciso transformá-la em energia, consegue tudo isso sem essa fosfoquinase ativada pela insulina, que não há. Nós acabamos por ter excessos de compostos no corpo, no sangue. Ora, se houver muitas acetilcoenzimas já vimos que elas, par a par, vão transformar-se em, por exemplo, ácidos acetoacéticos ou noutros compostos chamados corpos cetónicos que podem provocar acidoses e então a pessoa pode passar mal, tá bom? É muito importante. Ora, terminei o exame, dou a videoaula por terminada. Espero ter sido produtivo. Espero, sinceramente, que tenha valido a pena. Qualquer dúvida já sabem. Subscrevam e apresentem os vossos exames, que eu não terei qualquer problema em resolvê-los. Assim eu saiba resolvê-los, não é verdade? E assim o farei no máximo, no intervalo de tempo mais breve possível, atendendo, claro está, a minha disponibilidade. Espero ter-vos agradado. Não esqueçam de classificar o vídeo. Qualquer dúvida que tenha aparecido aqui ou que tenha permanecido, por favor contactem. No que eu conseguir, eu prometo esclarecer-vos
a todas as vossas dúvidas. É tudo, espero que tenham gostado e continuem a apresentar exames para eu resolver e dúvidas para eu esclarecer, que acreditem que eu sei que é trabalho para mim, mas falo-ei com todo o gosto. É tudo, espero que tenham gostado. Um forte abraço químico a todos. Adeus!